gente volta a falar sobre a CPI da pandemia, que hoje aprovou um requerimento, para que as procuradorias da República de São Paulo e do Distrito Federal investiguem a possível omissão dos conselhos de medicina. Sobre isso, o Conselho Federal de Medicina divulgou, uma nota repudiando as acusações que classificou como falaciosas por parte dos senadores. Afirmou que sempre se colocou à disposição da CPI. Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que está ciente das acusações, que considerou graves, envolvendo então a Prevent Senior e que já abriu uma investigação. Assunto importantíssimo, Por isso a gente conversa agora com o ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Dr. Clóvis Francisco, que faz a gentileza de nos atender. Dr. Clóvis, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN, Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa, muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Vamos lá, doutor. Eu acabei de passar, então, uma manifestação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, dizendo, então, que está ciente das acusações, que considerou graves e que já abriu uma investigação. Nós estamos falando de muitas vidas que foram perdidas, de uma atuação, se de fato for isso, absolutamente esquizofrênica em relação ao que se trata sobre autonomia do médico e coisas que estão tão em voga, desde que a pandemia começou. E o CREMESP dizendo, então, que vai investigar. Uma investigação que tem o seu ritmo normal, o seu tempo normal, mas que não pode demorar muito para dar respostas à população brasileira e especialmente aos associados da Prevent Senior, Dr. Clóvis. O CREMESP faz parte da autarquia Conselhos de Medicina, tendo o Conselho Federal como órgão máximo, instância recursal, e o CREMESP age ou por estímulo externo, alguma denúncia, por exemplo, ou de ofício, chamado também ex officio, quando ele constata indícios de irregularidades no exercício profissional, e aí ele ele instaura uma sindicância de ofício para as apurações iniciais. Infelizmente, por questões legais, essas investigações transcorrem em sigilo processual, e esses indícios, se confirmados, eles podem caminhar para um processo ético profissional. Sim, doutor Clóvis, porque nós estamos falando, claro, respeitamos o sigilo, mas eu enfatizei isso, o tempo todo, hoje na edição do Expresso e agora também no início da nossa conversa. De alguma maneira, algo relacionado a essa investigação vai ter que ser passado ao público, que é o maior interessado em saber, de fato, o que aconteceu. Espero eu, rogo, para que eu esteja usando o verbo no tempo certo, no passado, que nada do que foi relatado e do que está sendo investigado ainda aconteça na rede Prevent Senior. Eu acredito que seja muito importante que a direção do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo venha a público mostrar que está realmente encaminhando as investigações iniciais de tão gravíssimas possibilidades de faltas, e coloque em público aquilo que for possível colocar, Porque é óbvio que a opinião pública espera dos conselhos ou de quem apura quaisquer circunstâncias em relação à sociedade, ainda mais num caso rumoroso como esse, é necessário que alguma satisfação seja dada à sociedade, sim. Isto é importante e é possível que os diretores o façam o quanto antes. Doutor Clóvis, colocados os nossos analistas também para participar da entrevista, temos todos, claro, muitas dúvidas a respeito dessa história toda. Caio Junqueira, por favor, chega na conversa também, Caio. Doutor, boa noite. Doutor, minha dúvida é por que agora, se havia meios ou se vocês têm, desculpa a ignorância, se havia meios de saber o que acontecia nos hospitais ali, denunciados ali, se de fato aconteciam, antes, há um ano, por exemplo, no final do ano passado, no começo desse ano, porque agora, após a CPI, aparentemente, que parece haver uma manifestação, me corrija,
Por favor, se eu estiver errado. Bem, eu não faço mais parte do Conselho há um bom tempo. De qualquer maneira, o Conselho só pode agir se tomar ciência de alguma coisa relacionada à sua jurisdição, né? Se ninguém foi lá fazer a denúncia, levar um comunicado, levar uma posição do que possivelmente estivesse ocorrendo, o Conselho não teria condições de saber o que se passaria lá entre as quatro paredes da instituição de assistência à saúde, né? De forma que, com uma frequência muito grande, os conselhos de medicina tomam ciência de alguma coisa por meio dos veículos de comunicação, como foi o caso deste que está sendo apurado agora, e que, obviamente, se essas denúncias, essas constatações se transformarem em evidências e se forem provadas, a situação é gravíssima, é gravíssima. É algo que demandaria uma discussão muito maior, que transcenderia até os conselhos de medicina. Tem para retomar, deixar fresquinho na cabeça de todo mundo o que foi revelado hoje, Dr. Clóvis, Caio, fazer o gancho aí do mote da nossa entrevista, né? Estamos falando, gente, de medicação prescrita, medicação ineficaz para combater a Covid, que era escondida do paciente, dos familiares dos pacientes, pacientes que eram tirados ali da UTI, já colocados num local meio que já determinando que aquele paciente não teria mais condições de viver. Tem um paciente que sobreviveu a isso e que faz parte ali de todo o conjunto probatório, porque ele está dando o relato dele, médicos que não tinham autonomia, médicos que eram obrigados a prescrever o kit Covid que chegava na casa das pessoas já fechado, tudo grampeado, sem a menor condição de tirar remédio A, B ou C, mesmo falando de uma população mais idosa que muitas vezes tem complicações cardíacas. Eu só dei aqui alguns elementos. O que veio à tona hoje na CPI é absolutamente estarrecedor. Fiz então esse lembrete para colocar também na nossa conversa, doutor Clóvis. Agora a Renata Agostini. Renata, por favor. Ótimo que Mona Lisa fez nos rememorou, né, o que ouvimos hoje das denúncias, porque a minha primeira pergunta ao senhor é justamente essa, do que foi ali apresentado, ou seja, termo de consentimento genérico, oferecimento de medicamentos sem comprovação, problemas no manejo, ou seja, isolamento de pacientes, oferecimento de tratamento paliativo, sendo que pacientes precisariam de um tratamento, de um atendimento em UTI. O que o senhor considera mais urgente a ser apurado? E se o senhor vê formas de garantir que quem hoje ainda tem atendimento na Prevent Sênior está seguro? Bom, todas essas situações em que você colocou que estariam ocorrendo ali dentro, são todas elas fundamentais que sejam demonstradas ou não, enfim, apuradas, né? São situações gravíssimas. Nós estamos na terceira década do século XXI. Essas coisas não aconteciam há 70 anos no mundo, né? É necessário que isto se perceba como não só eventuais transtornos ético-disciplinares por parte de eventuais médicos que aceitariam a orientação dos diretores da instituição, como também vários crimes, né, de falsidade ideológica, constrangimento de pacientes, a tão propalada autonomia do médico, ela tem limites, não é? O médico não é um Luís XIV, o médico tem limites e esses limites são colocados muito bem pelas evidências científicas disponíveis, pela ética, pela bioética e pela legislação. Nós temos aí inúmeras agressões a todos esses fatores que limitam a autonomia do médico, que sempre toma decisões em compartilhamento com os seus pacientes, mas sempre com esses 4 pilares: leis, ciência, ética e bioética. Me parece que tudo isso aí não foi considerado
desde que isso seja demonstrado. Nada disso foi considerado. As consequências devem ter sido gravíssimas se tudo isto ocorreu mesmo, gravíssimas para os pacientes, gravíssimas para as famílias que tiveram seus entes queridos ludibriados, seduzidos dentro de uma instituição de assistência à saúde. Então é algo que merece uma apuração e que seja uma apuração célere, né? Que não beire aí o tempo normal de algo corriqueiro na vida da assistência à saúde da nossa população. Muito grave, tudo muito grave. Sem dúvida, doutor Clóvis, tem que ser célere, sim, essa investigação, porque não tem absolutamente nada, né, de banal. E ela tem que ser, na medida do possível, como o senhor bem ressaltou, os pontos possíveis, né, as questões possíveis, têm que ser compartilhadas e reveladas. Doutor Clóvis, como a conversa está fluindo muito bem, preciso fazer uma pergunta difícil, mas ela é necessária. Ouvimos demais hoje na CPI, diversas vezes, sobre uma influência política, então, que até explicaria um não posicionamento do Conselho Federal de Medicina. E eu gostaria de perguntar para o senhor, preciso perguntar, o senhor como ex-presidente do CREMESP, né, da representação então do Conselho Regional do Estado de São Paulo, o maior estado da federação, o senhor alguma vez sofreu alguma pressão política para A, B ou C? Eu, pessoalmente, nunca sofri uma pressão política para minhas tomadas de decisões profissionais, né? Aliás, eu fui presidente do CREMESP há 2 décadas, há 18 anos, e fui também um dos vice-presidentes do Conselho Federal de Medicina há 15 anos, né? Então, eu conheço muito bem toda essa legislação. O Código de Ética Médica, ele é elaborado, ele é discutido, ele é promulgado pelo Conselho Federal de Medicina. Ali estão contidas todas as normas que nós médicos devemos seguir no exercício da nossa profissão, em todas as vertentes, seja na assistência, seja na gestão, seja no ensino, na pesquisa, tudo está contido ali no Código de Ética Médica, que é promulgado pelo Conselho Federal de Medicina. E nós temos visto aí muitas agressões a inúmeras das nossas normas, que a nós é tão cara. Ali no Código de Ética Médica, a analogia que eu costumo fazer é que significa a nossa própria constituição de ação profissional. Sim, doutor Clóvis Francisco, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora, tão direta. Faz diferença sim, num dia como hoje de tantas dúvidas, faz toda a diferença conversar com o médico para a gente entender quais são os desafios, qual o tamanho dos desafios daqui para frente. Até uma próxima, doutor Clóvis. Estou à disposição. Infelizmente, estamos num triste momento, mas no que for necessário, estamos à disponibilidade. Muito obrigada, doutora. Até uma próxima, então.